Olá, eu trago para vocês o jogo Velociraptor, que é um jogo sobre relatividade restrita e tem várias partes da relatividade que podem ser exploradas nele, como a contração do espaço, a dilatação do tempo, o efeito Doppler da luz, enfim. E a sincronia, né, dos relógios à medida que eles se afastam da gente, enfim, todo aquele espaço-tempo, né, pode ser essa dinâmica do espaço-tempo na relatividade restrita pode ser explorada nesse jogo. Eu sei, eu também joguei o livro pela capa, né, no caso aqui o jogo pela capa, e não tinha muita fé no jogo, mas eu fui positivamente surpreendido por ele à medida que eu fui jogando. E eu não vou jogar ele completamente, mas eu quero mostrar apenas as dinâmicas que ele apresenta. E a começar aqui a contração do espaço, eu vou me deslocar aqui da esquerda para a direita, o mapa se contrai e em todas as direções, né? Verticalmente, horizontalmente, obliquamente, o espaço se contrai à medida que a minha velocidade vai se aproximando da velocidade da luz. Outra coisa que existe nesse jogo é a inércia, né? Perceba que quando eu dou uma velocidade para ele e solto o botão, ele fica com essa velocidade constante. E ele não muda imediatamente a velocidade, né? Ele tem uma derrapagem antes de mudar de direção. Isso é bem interessante, além de dar mais dificuldade para o jogo, trazer mais dificuldade para o jogo, pode ser também explorado para falar sobre a resistência da alteração do seu movimento, ou seja, pode ser usado para explicar sobre inércia. Outra uma ferramenta do jogo, ferramenta não, como é que chama, rapaz? Enfim, essa coisinha que vocês estão vendo aí, esse canhão que está atirando algumas balas, perceba. Obviamente, se eu tocar nelas, eu morro. Olha o que acontece quando eu ando numa direção e agora andando na outra. Percebe que, mesmo sendo movimentos horizontais e mesmo o espaço se contraindo nas duas situações, mas a dinâmica da bala parece que muda. Veja, em relação ao número de azulejos, quando eu vou da esquerda para a direita, a distância entre as balas aumenta. E também o tamanho da bala também aumenta, né? Agora, quando eu vou na direção contrária, a distância parece que diminui em número de azulejos e o comprimento da bala também diminui. Isso não é estranho? Eu fui em direção à bala, né? Por quê? Você poderia botar isso para os alunos jogarem e que eles se questionassem, que eles tentassem descobrir o porquê disso, sem que você tivesse fazendo aquela metodologia passiva em que você simplesmente dá a resposta, né? Você poderia botar eles para jogar e se questionarem, começarem a exercitar um pouco o pensamento crítico, como o pessoal da pedagogia tanto fala, né? Eu em particular, não sou muito favorável não a essa questão da fuga do tradicional, porque é ainda o tradicional que traz mais resultados, né? Mas ainda assim, tem certas habilidades que você só consegue exercitar de forma ativa e não apenas passiva, né, ouvindo. E essa capacidade de tentar entender o porquê das coisas é uma das habilidades que você precisa exercitar de forma ativa. E esse jogo, ele pode trazer essas dinâmicas de uma forma bem interessante, né? Olha isso aqui. Andando na direção contrária é impossível passar. Andando devagar também é impossível. Mas andando na mesma direção, ó, aqui foi porque eu vacilei mesmo. Mas daria, né? Se eu andasse na direção da bala, a distância entre elas ia ficar maior e eu ia conseguir, né? Passar. Por quê? Né? E você pode fazer analogias, né? Imagina que isso aqui são fótons. Fótons, ou seja, luz. Se você está na mesma direção que a luz, olha o que aconteceria com esses fótons, né? Você os veria. Primeiro eles iam parar, né? Parar entre aspas se você atingisse a velocidade da luz. E segundo que a distância entre eles ia ficar menor à medida que você fosse na direção contrária, né? E tem várias outras dinâmicas. Tem aqui, por exemplo, o efeito Doppler relativístico, né? A mudança da frequência por causa do movimento relativo do observador. Essa chave aqui, ela só vai liberar quando aquele número ali zerar. E para que ele zere, eu tenho que andar numa direção tal
que eu percebo essa cor diferentemente da cor original, né? Eu não vou jogar aqui porque eu vou acabar morrendo várias vezes e esse vídeo vai ficar muito longo, né? E tem outra coisa que eu achei muito interessante nesse jogo, que eu quero passar aqui pra frente, que é isso aqui. Repare, todos esses relógios estão sincronizados, né? Eu vou aqui pro meio e vou parar. Apertando barra de espaço ele para. Todos os relógios estão sincronizados. Agora, olha o que acontece quando eu ando com velocidades relativísticas. Eles deixam de estar sincronizados. O que estava na minha frente estava mais adiantado do que estava atrás de mim. A mesma coisa agora, ó. Parei, estão todos sincronizados. Agora eu vou da direita para a esquerda. Percebe que a passagem do tempo era maior para os que estavam mais distantes? Por quê, né? Você poderia levantar esse questionamento em sala de aula. Por que isso acontece? E é a primeira vez que eu vejo isso de forma dinâmica, porque sempre a gente vê isso em livro-texto, ou no máximo num vídeo do YouTube, alguma coisa assim. Mas ter essa capacidade de controlar a situação, ela permite que você tenha insights criativos mais interessantes do que só ouvir, né? Pois bem, eu espero que você tenha gostado, que use essas ferramentas em sala de aula. Eu gostei demais. E obrigado pela sua atenção. Eu vou deixar o link do jogo na descrição e também os meus links dos meus infoprodutos, né? Meus livros, meus cursos e meu Instagram, caso você queira me seguir por lá. Essas coisas são importantes, obviamente, para me motivar a criar mais conteúdos, né? Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.